Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, a direção de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Estamos aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa Serviço do Reino, para trazer uma mensagem de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo para todos nós, neste momento. Uma palavra revelada pelo Espírito Santo, que vai responder muitas dúvidas, nos dar discernimento, direção espiritual, direção para você conviver em paz e harmonia e ter entendimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Você precisa saber a verdade, mas você precisa buscar a verdade, ter interesse, ter conhecimento. E você vai conseguir isso quando você der atenção às Sagradas Escrituras, quando você direcionar um tempo para você ler a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus. Toma cuidado de ficar se alimentando só com o ouvir e não buscar. Você vai ter discernimento de quem fala o que está escrito e prega o Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus discípulos e apóstolos. E quem cria modalidade, sistema, que acaba fazendo você prisioneiro da liturgia. Então preste atenção na mensagem de hoje. Em que lugar você deve estar? Em que lugar você não pode sair? Que lugar é preciso você estar naquele grande dia, na vinda do Senhor Jesus Cristo? O lugar em que você vai conseguir todas as respostas, vai se sentir seguro, vai ter uma definição de tudo que lhe convém, vai saber agir, vai saber o que falar, vai saber ouvir, vai saber se comportar e vai ter uma segurança de uma promessa que foi feita para todos nós, mas que poucos vivem para ganhar essa promessa. Vamos meditar na palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção neste versículo, ele é rico demais. Ele é cheio da grandeza e da bondade do Pai e do entendimento, da libertação, para você ter o entendimento. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Mas como assim, pastor? Nenhuma condenação há? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está em Cristo Jesus? Você já repousou em Cristo Jesus? Por isso que Paulo disse, você vai ter essa palavra em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ou seja, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, habitando em Paulo, conduzia a sua vida. Romanos 8:11 diz que o Espírito daquele que entre os mortos ressuscitou, habita em nós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vai vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E quando você vive para Cristo, Cristo vive em você, nenhuma condenação há. É a palavra que diz. E eu creio na palavra. Eu acredito na palavra. Eu acredito no que está escrito, porque foi através do que está escrito que Jesus, o Filho de Deus, o Deus Pai que se fez filho, se fez homem e habitou entre nós, Deus caminhou nessa terra, saiu do seu trono de glória para nos trazer essa graça no entendimento,
no poder da palavra do seu santo evangelho, anunciado pelo seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus sempre dizia: quem vê ao Pai vê a mim, quem vê a mim vê meu Pai, e ninguém vem ao meu Pai se não for por mim, porque Ele é o Pai, Ele é o Filho e é o Espírito Santo, é a Santíssima Divindade Celestial. Você sofre por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Em Coríntios, 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos por fé e não por vista. E a fé é esta: crer e acreditar no que está escrito e viver Cristo em você. Se você está em Cristo, você não consegue roubar. Se você está com Cristo vivendo dentro de você, você não consegue trair. Se você tem Cristo vivendo dentro de você, você não consegue matar. Se você tem Cristo vivendo dentro de você, você não consegue prostituir. Se você tem Cristo vivendo dentro de você, o Espírito Santo avivado em espírito, não em carne, você não consegue cometer estelionato, falar mentiras. Se você tem Cristo vivendo dentro de você, você não consegue murmurar. Você vai tudo dar graça, porque você nasce de novo, uma nova criatura. Você se torna uma pessoa diferente. Como Paulo de Tarso, como Saulo de Tarso se tornou Paulo, se tornou uma pessoa diferente quando ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco. Era um conhecedor da lei judaica, soldado romano, poliglota, tinha sede, perseguia os cristãos, mas quando ele conheceu Jesus, ele já chamou: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele se converteu naquele momento. Cristo passou a viver em Paulo. Paulo nasceu de novo. Cuidado com a religião. Cuidado com a crença. Porque Nicodemos teve a mesma oportunidade que Paulo teve. Paulo encontrou com Jesus em espírito. Foi um encontro celestial. Nicodemos encontrou-se com Jesus cara a cara, olho a olho. E Jesus pregou para Nicodemos, e Nicodemos chegou reconhecendo, chamando Jesus de mestre. Sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes se não for vindo de Deus. E Jesus disse: disseste bem, em verdade te digo, que se não nasceres de novo, você não entrará no reino dos céus. Jesus convidou Nicodemos para caminhar com ele. Nicodemos era religioso, também conhecia a cultura judaica, era mestre entre os judeus, fariseu, dava seu dízimo, jejuava 2 vezes por semana, era teólogo, morava no templo, conhecia as Sagradas Escrituras, Torá, tudo, sabia tudo, mas não nasceu de novo. Não aceitou Jesus naquela oportunidade. Não foi para a Judéia com Jesus, foi convidado. Como Jesus convidou Pedro, como Jesus convidou Mateus, Tiago, Natanael. Ele não teve força para deixar a religião, o costume e seguir o mestre. Paulo caiu cego, enxergando tudo. Por 3 dias chorou, por 3 dias não comeu e não bebeu. Foi devolvida a sua visão através de um homem enviado por Deus chamado Ananias. E ele recebeu Jesus. E Paulo nos prega que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E em Romanos a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a palavra diz que não há condenação, por que você se condena? Por que você prefere viver a condenação do que viver a conversão? Por que você se condena em viver o pecado, ao invés de confessar o pecado e pedir o arrependimento? Por que você vive na carne e deixa o Espírito de lado? Por que você não aceita Jesus hoje como teu único e verdadeiro Salvador? E venha você viver essa paz eterna. Porque o que Jesus prometeu, Ele vai te dar. Vida e vida em abundância. João 10:10, parte C.
Porque ele te prometeu o pão vivo que vem do céu. João 6,48, porque ele é o pão vivo que vem do céu. Porque ele prometeu para você dar água viva. Porque ele é a fonte de água viva. Lucas 4 tem essa passagem quando ele fala com a mulher samaritana e diz: ora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele não falou em carne e verdade. Ele não falou em carne e mentira. Ele falou em espírito e em verdade. Porque o Pai espera aqueles que assim o adorem. Hoje, esta mensagem vem para você dizer assim: eu preciso somente de Cristo Jesus. Eu preciso apenas me converter. De fato, me entregar ao Senhor Jesus Cristo. Caminhar com Ele. Meditar na sua palavra de dia e de noite. Josué 1:8. Ter consciência de que Jesus esteve nessa terra. Que Jesus veio do céu, saiu do seu trono, vindo como Filho de Deus Pai, concebido pelo Espírito Santo. Padeceu entre nós. Levou os nossos pecados, nos curou e nos deu a graça pela obediência, levando os pecados da nossa carne e nos devolvendo um espírito consolador, limpo, leve, para vivermos o sobrenatural de Deus. Eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador. João 14:26. Você precisa conhecer a verdade e ser liberta por ela. João 8:32. Por isso a palavra diz que quando conheceres a verdade, ela vai te libertar. E a verdade é esta: sem Jesus não dá. Com Jesus, você está livre de toda opressão, livre de todo pecado, livre de toda enfermidade, livre de toda a carga de condenação, livre de toda a maldição hereditária, livre de todas as crenças, doutrinas falsas lançadas sobre você, consagrações falsas, idolatria. Você está livre. Você abraça Cristo Jesus e se abraça você mesmo e você sente a presença dele, com o Espírito Santo habitando em você. E você já não olha mais para o seu passado, porque aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas ficaram todas para trás e tudo se faz novo. Quem fala isso? A Bíblia, 2 Coríntios 5:17. É com base na Bíblia que eu estou pregando esse evangelho. É com base no que está escrito que eu estou pregando para você entender que se você estiver em Cristo, não tem condenação para você. Se você caminhar com Cristo Jesus, você está caminhando para a salvação eterna. Se você caminhar com Cristo Jesus, você caminha em espírito e não na carne. Você já não tem mais lábios para xingar ninguém. Você não tem mais boca para maldizer ninguém. O teu coração fala a tua boca as palavras do evangelho. Palavras doces, palavras de bênção, palavras de profecias, palavras de crescimento, palavras de libertação, palavra de cura, palavra de harmonia, de paz, de amor, de fé, de gratidão. Quando você está em Cristo Jesus, em espírito e verdade, você está liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente estarás livre. João 8:36. Eu estou pregando o evangelho para construir em você o entendimento e edificar o teu espírito, tua alma, tua mente e teu coração, para você aceitar o caminho da salvação que é Jesus Cristo. Eu não estou pregando o evangelho para ver você chorar, para tocar na tua ferida, para ver sangrar novamente o teu peito e você voltar a situações que te deixaram muito triste e cabisbaixo. Eu não estou pregando para você o evangelho que te afastou da presença de Deus, o evangelho de pessoas que te entregaram coisas que não aconteceram na tua vida e nunca irão acontecer porque não vieram de Deus. Eu não estou pregando o evangelho de pessoas que te afastaram do caminho de Deus. Eu não estou pregando o evangelho de dentro da igreja ou o evangelho do homem. Eu estou pregando o evangelho do Filho do Homem que esteve entre nós, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus poderoso, o Senhor Jesus, que reina e vive para todo sempre. Você deixou de ir na igreja por causa do homem, por causa da mulher. Você deu desculpa também, na verdade, porque no fundo, nem você queria caminhar com o Senhor Jesus Cristo. E aí você, para sair dessa igreja para aquela, você disse que Deus te chamou para outra. Para você sair dessa igreja e não ir mais para a igreja, você coloca a culpa na irmã que falou do teu vestido, que falou do teu cabelo, no irmão que fez isso, fez aquilo, ou na palavra pregada pelo pastor. Desculpa, você não quer caminhar com Jesus Cristo, você quer estar no mundo, você quer estar na carne. Você quer viver no pecado. Você quer dizer assim, eu vou ficar aqui, né, e a hora que apertar o sapato eu volto. Mas, louco, ainda hoje pode pedir a tua alma e o que tens preparado para o reino dos céus. Viva a palavra,
Deixa Jesus conduzir tua vida, o Espírito de Jesus na tua vida. E eu tenho certeza que você vai se tornar uma nova criatura, com confiança, com coragem, sem medo, avivado, tranquilo. Não adianta fazer campanha se você não tem o Senhor Jesus Cristo te acompanhando e nem você acompanha Ele. Não adianta você fazer propósito se o teu propósito não é caminhar com o Senhor Jesus Cristo e nascer de novo. Não adianta propósito, não adianta voto, não adianta promessa, não adianta. Você precisa confessar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, aceitar Ele como teu Salvador e viver com Ele. Aí nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a Bíblia que fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. João 14:6. Entenda desta palavra e pare de se culpar porque cortou o cabelo. Pare de se culpar porque está usando uma roupa assim ou roupa do outro jeito. Pare de se culpar porque brincou de bola com teus filhos, com os teus netos. Muito pior é não brincar com eles. É não jogar um futebolzinho com os netos, com os filhos, não ter alegria no lar. Muito pior é você não brincar de vôlei com seus filhos, com seus netos, fazer uma brincadeira em família, um lazer no domingo, no parque ou na praia. É muito pior você ficar jogando na Mega Sena, na loteria, acreditando na sorte, no jogo, no número. Isso é algo que Deus não se agrada. Agora, cuidar do teu ministério, cuidar da tua família, viver em paz e alegria com Cristo Jesus, ter a sua mesa rodeada de filhos, de netos, de parentes, de amigos, ter sua mesa farta, ter paz de espírito, deitar, dormir, glorificando, exaltando o nome do Senhor, em tudo dando glória. Isso é estar em paz de espírito. Isso é ter Jesus, uma vida leve, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de paz, de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de mansidão. Isso é Espírito Santo. Abraçar, apertar a mão sem fazer acepção de pessoas. Romanos 2:11. Isso é estar em Cristo Jesus. Orar pelos enfermos, orar pelos órfãos, pelas viúvas, estender a mão para o próximo. Isto vem do Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu os reinos na terra, as riquezas, foi Satanás, não foi Jesus. Foi Satanás que prometeu os reinos para Jesus se prostrar diante dele. Mostrou aviões, mostrou prédios, riquezas, e pediu para Jesus se prostrar diante dele. Jesus disse: não, somente ao Senhor, seu Deus, adorará. Então entenda esta palavra, entenda esta mensagem. Sem Jesus não dá, mas se você está em Cristo Jesus, não tem mais condenação para você. Graça e paz, meu irmão. Recebe essa palavra profética, vinda de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para Ele toda a honra e para Ele toda a glória. Se sentir no coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Eu não prego placa de igreja, não prego religião. Eu prego o Evangelho, anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu congrego sim na Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Esperança. O meu pastor é o pastor Elias Bernardes. Sou pastor missionário, mas eu prego para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. O meu objetivo não é ganhar dinheiro com uma pregação com o Evangelho. O meu objetivo é ganhar bênção de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, sabendo que estou levando a mensagem de Jesus para que você saia da escravidão religiosa, da escravidão e da cegueira que faz você ficar parado. Vem glorificar, vem exaltar o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amém? Graça e paz, irmãos. Até a próxima mensagem no programa A Serviço do Reino com o pastor Paulo César Oliveira e no canal Pastor Paulo César Oliveira. Dá o seu like, compartilhe, nos ajude a evangelizar. Jesus te ama e eu também. Graça e paz.